Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, que aí em casa começa hoje, logo amanhã, com um grande sorriso e com o pensamento: o que é que Deus quer fazer hoje na sua vida? Comece já a pensar isso logo pela manhã. Hoje o nosso tema vai ser sobre Projeto Família. Venha connosco unir para construir, em que vamos estar à conversa com a Carmelita Diniz, diretora técnica e executiva, e também a Mariana Mira Delgado, que é diretora financeira e responsável da área de comunicação e angariação de fundos. Mas antes de conversar com as nossas convidadas, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Vamos pedir já a Nossa Senhora que ela nos conduza e que ela conduza toda a nossa manhã. Vamos invocar comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando a si que está aí em casa todas as suas necessidades, tudo aquilo que vai no seu coração, no seu interior, ao Imaculado Coração de Maria, para que ele seja o seu refúgio e a sua proteção. E que você possa encontrar neste coração que se dilata e que se transborda por cada um de nós o seu descanso e o seu consolo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom dia. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos ver aqui uma peça que prepararam para nós sobre o Projeto Família. Vamos ver. O Projeto Família surge como uma necessidade para dar resposta a crianças que estão em risco na sua família de origem e que muitas vezes são retiradas sem que se tente fazer um trabalho com a família no sentido de remover os perigos que existem dentro dessa família. Em termos de números, posso lhe dizer que desde 2006, portanto desde que temos o acordo com a Segurança Social, já interviemos junto de cerca de 1950 crianças, a que correspondem a 860 famílias. O Projeto Família inicia-se no momento em que uma entidade sinaliza uma família. Claro que a família tem que aceitar esta intervenção e, uma vez aceite, não há mais nenhum trabalho de gabinete. Todo o trabalho é realizado em casa da família e na comunidade onde ela vive. É uma intervenção intensiva, limitada no tempo, portanto, a intervenção é feita em 6 semanas e o assistente familiar está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito focado a nível do reforço das potencialidades da família, de forma a conseguir que se vão fazendo pequenas mudanças que permitam, de facto, eliminar os principais fatores de risco que existem no meio natural de vida. Este técnico não tem horário de trabalho. Isto é muito importante porque os problemas na família não surgem das 9 às 5 no gabinete do assistente social. Os problemas na família surgem quando a família se encontra, quando os diferentes elementos da família estão juntos. Depois há, ainda durante um ano, o acompanhamento desta família em regime de follow-up. O que há de mais novo é a intervenção que se realiza sempre em casa da família, no seu ambiente. Em segundo lugar, o facto de nós não nos dirigirmos à família como alguém que domina o funcionamento de uma família, mas como um parceiro que vai perguntar à família aquilo de que ela precisa. E, finalmente, o facto de darmos uma resposta atempada e limitada no tempo. Quer dizer, a família nunca se sente invadida por um técnico do Projeto Família. A família sente sempre que pede ajuda ao técnico. E isto, que pode parecer, assim, de repente, um bocadinho, que não tem muita importância, tem a maior.
Se nós pensarmos em cada um de nós somos capazes de pedir ajuda. Agora, se nos vêm dizer como é que nós temos que agir, não gostamos, ninguém gosta. A doutora Rita vai à minha casa, vai falar com os meus filhos, não é? Ver se está tudo bem com eles, fala comigo, ver se está tudo em ordem. Qualquer assunto que se passe com os meus filhos, que eu não tenho medo de tomar uma decisão ligada à doutora Rita, peço opiniões. Estão a surgir assim problemas para resolver e eu tenho que ligar à doutora Rita. É logo a doutora Rita mais da guarda. Ando bem porque sei que ela está ao lado dos meus filhos e está ao meu lado, não é? É feita uma avaliação com a entidade sinalizadora e aí nós temos verificado que das famílias que foram acompanhadas, entre 70% e 75% dessas famílias, ao fim do ano, as crianças podem continuar em sua casa em segurança. Já pelos custos sociais que isto representa, porque é evidente que crianças que nascem mal amadas e que crescem mal amadas serão com certeza adultos infelizes e com problemas no futuro, de toda a ordem. Em segundo lugar, por uma questão de economia, porque efetivamente o acompanhamento de uma criança ao longo de um ano, com todo este percurso que eu lhe relatei, ao longo do ano, custa o mesmo que a institucionalização dessa criança durante um mês numa instituição. Portanto, ao financiar este projeto, em termos de recursos económicos, estamos a poupar 12 vezes aquilo que o Estado tem que gastar numa instituição. Estamos a falar sobre o tema Projeto Família. Venha connosco unir para construir. Estou aqui com a Carmelita Diniz e com a Mariana Mira. Sejam muito bem-vindas novamente. Antes de começarmos a nossa conversa, quem é a Carmelita e quem é a Mariana? Então, a Carmelita, eu sou psicóloga de formação e tenho formação também em mediação familiar. Tenho um filho com 16 anos e sou casada e trabalho desde há 20 anos no Movimento de Defesa da Vida. Como já fiz várias coisas, mas sempre na intervenção com famílias que tenham crianças e jovens em risco, de uma maneira mais ou menos direta. E neste momento tenho as funções de direção técnica e de coordenação das equipas. Eu sou Mariana, sou solteira, sou licenciada em Serviço Social, embora depois com várias formações na área de gestão, para ir aperfeiçoando também esta área, que é a área em que trabalho já há cerca de 10 anos no Movimento de Defesa da Vida. Tenho também, para além das funções da parte financeira, tenho a parte toda de comunicação e angariação de fundos e pronto, e com a Carmelita tento também dar apoio através da área não técnica, sim, digamos assim, do MDV. Qual a ligação do MDV à Igreja? O MDV não é uma instituição da Igreja, embora os seus 4 fundadores sejam movimentos católicos. Sim. Mas desde a sua gênese, a ideia foi que fosse uma instituição não ligada à Igreja, de modo a ser mais abrangente para todos, sim, os que dela precisassem. Exatamente. O que é que ambiciona o MDV enquanto instituição? O MDV assume-se como um recurso qualificado na área da intervenção familiar e da saúde. E é nesse sentido que também quer ser reconhecido ao longo do tempo. A visão é ser reconhecido pela sua excelência do trabalho, pela promoção da unidade familiar e pela promoção da dignidade de cada pessoa e do seu espírito crítico. Qual a missão do MDV? A missão do MDV é ser, sobretudo, aqui uma entidade de referência nestas áreas e conseguirmos ter aqui um reconhecimento e uma valorização e promoção daquilo que é a unidade, ou seja, da família enquanto sim, unidade fundamental e o desenvolvimento da vida naquilo que são as suas várias dimensões. E os valores em que assentam?
Nós assentamos sobretudo nos valores do humanismo cristão, ou seja, nos valores aqui da solidariedade, da fraternidade, do respeito pelo outro, de acreditar que só com informação as pessoas também conseguem desenvolver aquilo que são as suas potencialidades e quando falarmos do projeto de família, que é a nossa principal atividade, vamos falar muito nisto, de acreditar e de levar as pessoas a desenvolver aquilo que têm dentro de si em termos de potencialidade e por isso sobretudo isto e um grande rigor naquilo que é a confiança, não só nas nossas relações institucionais e com as famílias, mas também naquilo que é o espírito de equipa dentro do MDV, ou seja, valorizamos muito também a questão da confiança e do profissionalismo. Qual é a política de qualidade? A política de qualidade do MDV tem vários pontos. Em primeiro lugar, este rigor que a Carlota falava e excelência na qualidade do trabalho e das equipas. Por outro lado, uma preocupação e um apoio para a formação e para o desenvolvimento de cada um dos colaboradores das diferentes equipas, licenciados ou não, do MDV. Por fim, também um cuidado e uma avaliação também por parte dos beneficiários. Quem são os fundadores e quais são os órgãos sociais? Os fundadores são a Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde, a Associação de Médicos Católicos, a Associação Rural Católica e o Centro de Documentação e Entrada e Ajuda Conjugal, que na altura se uniram, em 1977, na altura da discussão da lei do aborto e quando começou a discutida na Assembleia da República, estes vários profissionais católicos destas áreas juntaram-se neste movimento. E porquê o nome? Daquilo que nós sabemos, não é? Pronto, muito através da doutora Graça, quando eu entrei só em 2001 e por isso já foi aqui, mas foi sobretudo aquilo que eu dizia um bocadinho do desenvolvimento da vida naquilo que eram as suas várias vertentes. Pronto, e sentiram que era um movimento, porque havia aqui várias pessoas destas áreas, sobretudo da saúde, que se agregaram nesta causa comum. Sim. Em que foram pioneiros em Portugal? Eu acho que, sobretudo, na fase inicial, o MDV tem aqui duas fases, que é na fase inicial de 1977 até 1984, 86, que foi muito focado na discussão informada sobre aquilo que era o aborto e o desenvolvimento da vida. E a seguir a isso, houve aqui uma reorganização e uma reestruturação, no sentido que a lei da promulgação foi aprovada, e por isso houve aqui uma reorganização e uma aposta naquilo que é a formação aquilo que a Mariana dizia, das pessoas decidirem informadas. E por isso houve aqui uma aposta na formação. Nessa altura, uma das coisas que eu quando olho para trás, porque já entrei no MDV um bocadinho à frente, foi, sobretudo na área da educação sexual e do planeamento familiar, uma grande inovação na forma como se olhava para a sexualidade ao longo da vida. Uma sexualidade que não era uma visão puramente médica, mas também muito ligada àquilo que era os afetos e aquilo que é a educação, nós começamos a chamar a educação sexual humana e o planeamento familiar, que era uma coisa que na altura, e que mesmo hoje em dia, quando a responsável desta área, a enfermeira Mariana, fala mesmo com jovens, ainda ficam muito admirados esta questão de se abordar não só os métodos do planeamento, mas sobretudo esta vertente também da sexualidade. Depois há aqui outro marco, que foi em 1996, quando a doutora Graça, nossa atual presidente, foi aos Estados Unidos e teve contacto com este projeto, que é o Projeto Família, que nós vamos falar mais à frente, que é uma forma inovadora também, e se começou a falar de preservação familiar, que é uma coisa que hoje em dia já se fala, mas em 1996 não se falava. E por isso eu acho que nestas duas principais áreas do MDV, da intervenção social e da parte mais da saúde, acho que estes foram assim os fatores mais inovadores. Em que momento é que se dá a expansão do MDV para outras zonas do país? Nós começamos já na altura da formação, em 1986, começou-se a fazer formação de formadores em educação sexual e planeamento familiar e formação de formadores em orientação conjugal e familiar. E nessa altura fez-se ao longo do país, nas ilhas, do ponto de vista de organização, o MDV, a sede era em Lisboa e acabava por ter estas formações em todo o país. Depois, em 1996, criamos mesmo um núcleo também no Porto e depois fomos alargando.
Quando começamos a trabalhar na área da intervenção familiar, também começamos por Lisboa e depois fomos alargando a outros pontos do país e neste momento temos um núcleo também no Porto e um núcleo em Almada Seixal, que cobre estes dois concelhos. Falando de intervenção familiar, o que é o CAFAP? O CAFAP, então nós começamos a trabalhar este programa que é o Projeto Família, começamos a trabalhar inserido em financiamentos mais pontuais e depois tem havido aqui uma preocupação da Segurança Social no apoio a estas famílias mais particulares, que é famílias com crianças e jovens em risco, ou seja, famílias em que há aqui algum fator de risco acrescido que põe aqui a questão da criança permanecer ou não na família. Pronto. E com isto surgiu a portaria de 2013, mas em 2015 surgiram os CAFAPs, que são Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. O MDV e outras instituições que já desenvolviam um trabalho nesta área reconverteram aquilo que era os acordos atípicos com a Segurança Social nesta resposta de CAFAP. Sim. Por isso nós neste momento a implementação do Projeto Família, que é esta metodologia que também falavam ali no filme, é nos CAFAPs, ou seja, temos um CAFAP em Lisboa, um CAFAP em Gondomar e um CAFAP Almada Seixal. Quais os CAFAP protocolados? São estes que lhe dissemos, ou seja, todos os CAFAPs têm um protocolo com a Segurança Social e que têm aqui um número de famílias por mês que nós podemos acompanhar. E quais as modalidades existentes? Sim, ou seja, este CAFAP pretende servir aqui um serviço especializado de resposta a estas famílias, como eu dizia, com risco acrescido e tem aqui aquilo que chamam as modalidades de preservação, que é trabalhar com famílias evitando a institucionalização das crianças, reunificação, ou seja, trabalhamos com famílias em que as crianças estão institucionalizadas, mas está previsto o regresso a casa e nós ajudamos os pais a preparar este regresso e temos também um serviço que se chama Ponto de Encontro Familiar e que damos apoio a famílias no âmbito de processos de divórcio e de conflitos graves e que acompanhamos também neste serviço. Pronto, é aqui assim um apoio muito alargado, sobretudo a famílias com grande necessidade em termos de suporte. E acredito que tenham muito trabalho. Temos mais trabalho do que aquilo que... Ou seja, nós temos, infelizmente, lista de espera, não é? Sim. Que é uma das coisas, porque temos mais trabalho do que aquilo que nós conseguimos fazer, porque são poucos há limitações em termos de recursos humanos de recursos financeiros. Vamos falar agora então do Projeto Família. Faça-me o enquadramento deste projeto. Este projeto, como mostrou ali no filme, é um projeto de preservação familiar, o que é que seja. Ou seja, nós acompanhamos famílias em que há efetivamente aqui um risco das crianças poderem ser retiradas. Quem nos encaminha estas famílias são, sobretudo, entidades dentro do sistema de promoção e proteção, ou seja, comissões de proteção de crianças e jovens, tribunais, serviços da Segurança Social, em que, quando uma família está a passar por um momento de crise, de dificuldade, que pode pôr em risco a permanência das crianças no seu seio, é encaminhada para nós e para outros serviços. O Projeto Família tem aqui algumas características, este programa, diferentes, ou seja, nós trabalhamos não num contexto de gabinete, todo o trabalho depois de uma primeira apresentação à família é feito no contexto de casa da família, ou seja, é o técnico que vai ter com a família. Claro que a família tem que concordar com este apoio e normalmente as pessoas, quando nos chegam, também chegam em momentos de grande aflição e por isso concordam com a nossa intervenção. E toda a intervenção, como eu dizia, decorre no contexto de casa da família, em que há um técnico que tem uma formação dentro da área das ciências sociais e humanas, psicologia, serviço social, educação social, e que depois tem uma formação específica. Pronto, e que passa depois, é uma intervenção que está delimitada no tempo, muito aqui numa perspectiva de também promovermos a autonomia das pessoas, não é? Claro. A nossa perspectiva é de capacitar e tentar que as pessoas percebam que recursos é que têm para conseguir sair daquela situação. Sim. E por isso há um técnico que acompanha durante 6 semanas, em que há uma disponibilidade deste técnico para estar com a família em média 10 horas por semana. Pronto, aqui no contexto de casa. Disponível 24 horas por dia. Pronto, como eu lhe dizia, não quer dizer que fique em casa da família, mas quer dizer que vai de encontrar aquilo que é a sua disponibilidade. Nós temos pessoas que trabalham e que os conflitos familiares são, muitas vezes, ao fim do dia, ao fim de semana, e este técnico está disponível para ir ao encontro da família nesse horário. É como disse aquela senhora que testemunhava, que a técnica era o anjo dela.
Ou seja, a ideia, a nossa perspectiva é também ter aqui um conhecimento daquilo que os problemas todos nós sabemos, não é? Nós costumamos dizer isto acontece quando a família está junta. Sim, com não é? certeza. Não é quando a família vai. Claro que não estamos a dizer que as intervenções em gabinete não sejam necessárias, mas aqui a perspectiva é outra, é de conseguir ir ao contexto de casa da família e perceber o que é que pode estar a acontecer. E haver esta perspectiva de proximidade também à família, ou seja, de sermos nós que vamos ter com a família dentro daquilo que é a sua disponibilidade. E ali também conseguem ver mais a família na sua autenticidade, não é? Exatamente, exatamente. No seu Sim. ninho, onde Sim, acaba ela... por ser um conhecimento mais concreto da realidade de cada elemento dentro da família, que é sempre diferente do que ser um dos elementos que conta um técnico. Sim. E é esta perspectiva sempre do trabalho em parceria com a família e não de fiscalizar aquilo que está com bem e aquilo certeza. que está mal. É com a família perceber o que é que a família sente e também onde é que, o que é possível mudar e o que é que a família quer estar disponível para mudar. Sim. Acaba por se trabalhar aí uma relação de confiança muito forte, porque o entrar na casa da família, isso já implica que a família, claro, que quer ajuda e que está disposta à mudança, mas também implica essa relação de confiança que vai sendo estabelecida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Até porque não é, a maior parte das famílias com que nós trabalhamos são famílias que estão muito fragilizadas do ponto de vista social, muitas vezes aqui com gerações e gerações Nós costumamos dizer que os pais às vezes não sabem fazer melhor porque também não lhes ensinaram ou porque não tiveram aqui modelos, não é? O facto de criarmos essa relação de proximidade, de empatia, mantendo sempre aqui a questão de que somos técnicos, Claro, não é? com certeza. E vamos com essa perspectiva, mas efetivamente é muito importante, e aquilo que lhe dizia, que é da proximidade. Faz mesmo diferença eu ter 2 ou 3 horas para estar ali com a família naquilo que é o que possa surgir. Estar inteiro e gastar tempo. Sim, Exatamente. exatamente. É importante. Sim, exatamente. Os resultados e taxas de sucesso do projeto de família. Sim, nós temos tido neste projeto, como o objetivo principal é a permanência da criança em segurança na família, por isso avaliamos várias coisas, mas o fator de sucesso é a criança permanecer ao fim de um ano em casa da família em segurança. Temos tido sempre, nós sobretudo desde 2007, com financiamento mais regular, temos feito uma recolha de dados mais sistemática e que ronda sempre valores acima dos 80%, ou seja, significa das famílias que nós acompanhamos, mais de 80% as crianças permanecem em casa em segurança. Sim. Pronto, temos às vezes até famílias em que acontece, por exemplo, nas situações de reunificação, em que naquele momento para aquela criança o melhor é estar numa instituição, mas continuamos a acompanhar a família para que depois aquele regresso seja o mais breve possível e que a família se possa reorganizar, porque às vezes, sobretudo, por exemplo, problemas de saúde mental, Sim, não é? Porque claro. às vezes são situações em que Muito delicadas. não tem a ver com a voluntariedade das pessoas, não é? Sim. As pessoas estão... O seu funcionamento está comprometido e estão fragilizadas e, por isso, em alguns momentos não conseguem assumir a sua função parental e dar resposta. Sim. Como é que esta entidade sobrevive? Como é que são as ajudas? Como é que... Sim. Há uma grande parte do orçamento que é assegurada por estes protocolos que a Carmelita falou, com o Instituto de Segurança Social, mas que, de facto, não são suficientes para aquela que é a atividade do MDV e a estrutura de desenvolvimento das atividades. E, por isso, temos também algumas empresas que nos vão apoiando já há alguns anos e recorremos sempre também a outras candidaturas que surjam. Temos campanhas de apadrinhamento do Projeto Família no nosso site, temos os nossos associados e temos também campanhas pontuais. Por exemplo, neste momento temos o MBOE Solidário, onde as pessoas, através de um QR Code ou do número de telemóvel, posso dizer o número? Sim, claro. Através do 929-152-156, as pessoas podem realizar donativos desde €1 ao valor que pretenderem. E pronto, e é com estes apoios e com a boa vontade de todos que chegamos aos resultados que a Carmelita falou ainda há pouco. E já chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Aqui passa sempre tudo muito rápido, infelizmente, mas vá para um brevíssimo intervalo e volte para que nós
continuemos a conhecer o trabalho aqui desta entidade. Até já! E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou neste momento a sua televisão. Estamos a falar sobre o projeto Família, Venha Connosco Unir para Construir. Tenho aqui a Carmelita Diniz e a Mariana Mira que vieram falar sobre este belíssimo projeto. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça do projeto Família. Vamos ver. O Projeto Família é um programa de preservação familiar que o MDV aplica em Portugal desde 1996. É um programa que trabalha com famílias, com crianças e jovens em risco e que tenta evitar a institucionalização, ou seja, o que nós tentamos é remover os riscos que possam pôr em perigo aquelas crianças e jovens daquela família e trabalhar com os pais no sentido de os manter em casa. Este programa é baseado num modelo americano que é o Home Builders. As crianças são encaminhadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, pelo Tribunal ou pelos Serviços da Segurança Social. Há um técnico que é uma pessoa formada dentro da área das Ciências Sociais e Humanas e tem uma formação específica neste programa. Há uma fase intensiva de 6 semanas que trabalha com a família no seu contexto de casa, ou seja, não há trabalho de gabinete e está disponível para a família 24 horas por dia, 7 dias por semana. E depois a intervenção prolonga-se por 1 ano, por momentos mais faseados entre si, numa ótica de follow-up. Desde 2006, posso dizer que já acompanhámos mais de 5.000 crianças e mais de 2.500 famílias. A percentagem de crianças que ao fim de 1 ano permanecem em casa em segurança é sempre acima dos 70%. Temos histórias muito interessantes e lembro sobretudo uma mãe com 5 filhos em que tinha condições de habitabilidade terríveis e que aqui com trabalho de proximidade com esta mãe, neste momento está o processo de promoção e proteção a ser arquivado. Conseguimos muitas vezes reverter aqui situações que têm um impacto enorme. Outro impacto muito importante é a parte do financeira. O custo que tem o acompanhamento de uma criança por ano no Projeto Família é o equivalente ao custo por mês que teria o Estado se essa criança fosse institucionalizada. Portanto, numa altura de crise e numa altura de redução de custos, então ainda faz mais sentido este tipo de intervenção. O ano passado, em março, lá para dia 8, os colegas estavam muito em pânico com tudo o que estava a acontecer e tivemos numa fase inicial que passar para acompanhamento às famílias, mais em videochamadas e em contactos telefónicos, e tivemos aqui uma boa adesão da parte das famílias. Já faz parte do nosso cotidiano e vai continuar a fazer, e por isso é fundamental que as equipas nesta área continuem a trabalhar, e é isso que estamos a fazer. Neste momento está muito focado em Lisboa, com a abrangência do distrito, em Almada, no Seixal e em Gondomar, mas queremos chegar a todas as crianças de Portugal, porque sabemos que este projeto pode fazer a diferença. E estamos hoje aqui com o projeto Família, então estávamos a falar, terminámos a segunda parte a falar então dos apadrinhamentos, da forma de ajudar, até porque é uma instituição sem fins lucrativos, é uma IPSS, certo? Sim. Como é que as pessoas podem apadrinhar esta instituição? É muito fácil. Através do nosso site existem formulários de inscrição para apadrinhamento e qualquer pessoa pode comprometer-se a um donativo regular, seja mensal, seja trimestral, a partir de 5 euros, e pode fazer através de transferência agendada, débito direto ou até donativos pontuais, pode se inscrever através desse formulário e pronto, e ir acompanhando o MDV e o Projeto Família mais ao longo do tempo. Também estão presentes nas redes sociais, certo? O vosso Facebook, Instagram? Sim, estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn também, para diferentes públicos e para transmitir também aquela que é a informação e as atividades do MDV. O nome será sempre o MDV, Movimento de Defesa da Vida, e embora o Projeto Família seja de facto a atividade principal do MDV e aquela que mais divulgamos,
temos também outras atividades e é possível, através das redes sociais e do site, ir percebendo e ir tomando conhecimento de cada uma delas. Então está aí o convite, ajude o MDV, seja padrinho, seja madrinha desta instituição, para que possa ajudar famílias e outras atividades que eles realizam. Falem-nos da multidisciplinaridade dos vossos projetos. Ou seja, nós desde o início que o MDV teve, apesar destas as duas áreas principais, como eu já disse, são a saúde e a intervenção social, tentamos dar aqui um apoio muito integrado e global àquilo que é a pessoa e a família. Por isso, por exemplo, no projeto de família temos técnicos de várias áreas que depois dão diferentes contributos para aquilo que é o acompanhamento que nós fazemos às famílias. E tentamos, até em consequência disso, temos outros projetos que são complementares a esta atividade principal, sim, que é o projeto de família. Por exemplo, uma das atividades que continuamos a desenvolver, sobretudo em Lisboa, que é onde também conseguimos ter mais recursos, é o Departamento de Psicologia, onde damos consultas de psicologia, porque sentimos que isso é uma necessidade das famílias que acompanhamos e que nem sempre depois conseguimos encaminhar para o Sistema Nacional de Saúde, porque sabemos, sim, que tem algumas limitações, e fomos criando vários serviços nesta ótica da multidisciplinaridade e deste apoio mais global e integrado às famílias. Quem são os vossos parceiros institucionais? Temos em primeiro lugar como parceiro o Instituto de Segurança Social, não é? No âmbito, claro, dos protocolos, como referimos. Temos grupos empresariais que desenvolvem no MDV voluntariado de competências, ou seja, são as próprias chefias e as próprias administrações destas empresas que permitem que os seus colaboradores deem algumas horas do seu trabalho mensal para várias instituições, e o MDV é uma dessas instituições. Temos parceria também, por exemplo, com a Sara Trading, que tem os contentores de roupa e que por cada tonelada retirada dos contentores reverte um determinado valor também em donativo para o MDV. Vamos tendo assim várias parcerias. Temos parcerias, claro, também no âmbito dos conselhos locais da ação social e das comissões sociais de freguesia nas quais estamos. Temos uma relação de muita proximidade, porque o MDV, à semelhança do que acontece no projeto de família, é transversal ao MDV, esta ideia de que só com parcerias e só com o trabalho em rede é que nós vamos longe. Sim. E, portanto, tentamos envolver todos os que estão à nossa volta. Uns, claro, mais numa ótica filantrópica de apoio às atividades, porque quer se queira, quer não, o dinheiro é mesmo fundamental, claro, e só assim conseguimos cada vez acompanhar mais pessoas, mas também através de recursos e através de parcerias mais formais ou menos informais, é por aí que nós acreditamos que o trabalho deve ser desenvolvido. Por falar desse trabalho em rede, foi uma coisa que eu me apercebi e que vos ia perguntar, que vocês trabalham muito em rede. Em rede, claro. Isso é, claro, extremamente importante até para o sucesso do vosso trabalho. Do nosso serviço. Nós defendemos muito que este tipo de trabalho que nós fazemos é um trabalho muito especializado e muito específico, e por isso precisamos, para o sucesso daquela família e daquela criança, que depois haja uma série de serviços à volta que também estejam envolvidos, e por isso, por exemplo, nas primeiras reuniões que nós temos com a família, normalmente estão também todos os técnicos que acompanham a família, sim, para ser uma coisa concertada e para não andarmos aqui todos também, sim, quase... e não ser tão intrusivo para, sim, a família, sim, não é? Claro, potencializarmos, claro, aquilo que é os recursos de cada um, e por isso temos aqui muito esta perspectiva, como a Mariana dizia, estamos integradas nas redes sociais locais, temos, por exemplo, protocolo também com o Banco Alimentar, quando alguma família tem uma necessidade mais a esse nível, e por isso, porque realmente acreditamos que cada um, que é mais importante para a família, cada um poder fazer aquilo que é, sim, que é o seu e cada família tem as suas necessidades específicas. Exatamente, claro, exatamente. Vocês têm equipa multidisciplinar? Sim, ou seja, em todas as equipas, quer no projeto de família, quer depois nas outras atividades, temos sempre pessoas com várias, que vão das áreas do serviço social, da psicologia, educação social, sociologia. Temos pessoas da área de economia também a trabalhar na área, sim, social, que depois fizeram, sim, formação específica. Por isso temos aqui estes diferentes olhares que também ajudam muitas, sim, vezes a conseguirmos, de uma forma mais eficaz, ajudar as famílias, não é? Vocês têm uma parte de voluntariado ou é só a nível empresarial, a nível das empresas?
Nós temos, o voluntariado foi tendo alguma evolução no MDV. Neste momento, o único tipo de voluntariado que temos é mais a nível institucional mesmo. Sim, sim, sim. Ou seja, mais a nível da construção de eventos de angariação de fundos ou de eventos para as famílias, na parte de gestão, na parte de apoio ao jardim. Nós, na nossa sede em Lisboa, temos um jardim muito grande e temos inclusive um grupo de voluntários que vai apanhar a fruta e que encaminha para outra instituição parceira para que eles entreguem às famílias nessa instituição. E, portanto, acaba por ser mais assim, porque o trabalho com as famílias que nós desenvolvemos neste momento tem mesmo de ser técnico e comprometido e não se coaduna muito com o voluntariado. Sim. Quais as respostas que são dadas através das metodologias às modalidades de preservação e reunificação familiar? Sim, como disse há um bocadinho, ou seja, essas são as modalidades dentro daquilo que é o serviço grande, que é o CAFAP, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, e depois nós trabalhamos nessas modalidades no projeto Família e fazemos outra coisa também, complementar a esta intervenção mais direta, intensiva, no contexto de casa da família, que são os encontros com pais, ou seja, fazemos grupos de promoção de competências parentais, pronto, que começou também já há muitos anos na história do MDV, muito por ser grupos quase de ajuda mútua aos pais, ou seja, naquilo que são as dificuldades e desafios de ser pai e de ser mãe, e que neste momento muitas vezes também é depois complementar e que continua nas famílias que nós acompanhamos no projeto Família. Por isso... Fala-nos desses encontros de pais. Sim, isto é muito interessante, porque foi a atividade que eu entrei no MDV. Eu fiz uma formação de formadores em orientação conjugal e familiar e começamos na altura, o MDV já organizava estes grupos de pais que pretendem muito ser... Ou seja, nós acreditamos que no ciclo normal da família de vida todos temos desafios, não é? Às vezes mais esperados, outros menos esperados, não é? Sei lá, situações de desemprego, de saúde, de coisas que não são tão expectáveis, que muitas vezes trazem muitos desafios às famílias. Até às vezes uma criança que nasce com alguma dificuldade. Ou que não nasce e depois desenvolve. Sim, com o crescimento e que a família não espera e fica em choque. Sim. Não, temos, ou seja, eu acho que na vida de todas nós temos esta perspectiva, na vida de todas as famílias há desafios. Sim, com certeza. O que muitas vezes faz a diferença entre aquelas que conseguem ou não ultrapassar de uma maneira mais autónoma é recursos mais internos ou mais externos à volta dela. Claro. Muitas vezes as famílias com que nós trabalhamos são estas, as que não têm recursos internos, fruto muitas vezes da sua própria história de vida ou recursos externos. Por exemplo, uma das coisas que nos anos de trabalho que tenho percebo é a rede social informal, ou seja, a rede de vizinhança, de família alargada, que foi uma coisa que se perdeu e que não ajuda, não é? Porque aquela coisa de quando nasce uma criança, são os avós ou são os tios que ajudam no cuidar. Muitas famílias hoje em dia não têm isso, não é? Porque já estão muito afastadas e por isso estes encontros surgiram muito nisto de ajudar as famílias a lidar com os desafios normais que todos nós lidamos, não é? E depois a diferença, como eu digo, é efetivamente pode-se transformar numa situação mais de crise aguda ou de problema quando não há estes recursos. Nós continuamos a fazer estes grupos. Infelizmente, também por falta de financiamento, quando eu os comecei a fazer, conseguíamos fazer numa perspectiva até de prevenção em escolas, centros sociais e paroquiais, creches, e hoje em dia acabamos por trabalhar só mais com esta população mais identificada em termos de risco. Sim. Pronto, como é que vos chegam as famílias? É através da segurança social apenas ou a família também? Há famílias que... Eu sei que isto é difícil para algumas famílias, mas há aquelas famílias que, não, nós temos um problema, precisamos de ajuda e recorrem. Recorrem. Tem acontecido cada vez menos, também pelas especificidades da própria forma de organização dos serviços. Mas sim, normalmente são famílias das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, não é? Que estão lá a ser acompanhadas e que são sinalizadas para nós na perspectiva de apoio. O próprio Tribunal de Família e Menores, em algumas situações, também encaminha, mas temos famílias que vêm procurar. Muitas vezes famílias conhecidas de famílias que são acompanhadas por nós, ou seja, vai passando, não é? Por exemplo, uma vizinha que possa estar a ter dificuldade e que pergunta quem é aquele técnico que vai lá à casa, quem é aquela senhora ou aquele senhor, porque nós também temos colegas homens a trabalhar. E muitas vezes as famílias vêm nos pedir ajuda assim, ou então entram em contacto através de alguma divulgação que sabem. Por exemplo, no serviço de psicologia,
muitas vezes procuram-nos, porque sabem que temos este serviço de consultas, embora limitado e com menos capacidade de resposta do que aquilo que gostaria, mas muitas vezes as famílias vêm-nos pedir ajuda. Falando desse serviço de psicologia, que tipo de serviços é que prestam? É sobretudo consultas a adultos, crianças, e também nós estamos neste momento a tentar reformular um bocadinho este serviço numa ótica de sustentabilidade, que é, nós damos estas consultas de forma gratuita ou tendencialmente gratuita. Existe depois aqui a possibilidade de pessoas que tenham recursos poderem pagar. Sim, claro. Mas é sobretudo consulta para ajudar aquelas que não podem. Está certíssimo. Pronto, e por isso é sobretudo consultas de psicologia e de terapia familiar. Neste momento só funciona na nossa sede em Lisboa e estamos a tentar alargar até com várias candidaturas a outros pontos do país. O que é o SAP? É um serviço de apoio, às vezes estas siglas surgem muito de candidaturas que é um serviço de apoio à procura de emprego. Nós, quando criamos este serviço, que neste momento está inativo, já esteve a funcionar em Lisboa e em Gondomar, mas por falta de recursos está suspenso, era muito numa perspectiva, ou seja, é um serviço de apoio à procura de emprego, mas que tentava fugir um bocadinho, ou ser mais abrangente do que só ajudar as pessoas a procurar trabalho e fazer o currículo, porque temos muitas vezes pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho porque já há muito tempo que não estão a trabalhar. Às vezes há ali outros problemas que têm a ver muito com situações até mais depressivas, problemas de autoestima, pessoas que já não estão, que não valorizam, ou seja, que a valorização pessoal não passa pela valorização em termos de trabalho e que é preciso ali dar um suporte mais próximo do que só ajudá-las a fazer o currículo e enviar o currículo. Pronto, porque às vezes a questão da procura de trabalho e das pessoas não estarem inseridas não é assim tão fácil. Sim, com tão certeza. Fácil. Vocês também acabam por ir na história da pessoa, da família, e acabam por ajudar a pessoa, se calhar, a vencer algumas barreiras na sua história que não venceu, a ultrapassá-las para que a sua autoestima, a autoestima não se... Claro, tem a autoestima familiar, que é importante, mas a autoestima individual para que ela possa subir, para que ela possa dar passos concretos a nível familiar e também a nível dessa questão do trabalho, não é? Sim. Por isso é que nós houve aqui esta necessidade às vezes de termos alguns serviços mais complementares. E uma das vantagens do projeto Família é, efetivamente, nós, ao estarmos no contexto de casa da família, também percebemos muitas vezes a dimensão dos problemas, não é? Por exemplo, uma criança que deixa de ir à escola ou que começa a faltar, muitas vezes é só um sintoma ou um sinal daquilo que naquela família pode estar a acontecer. Uma mãe com dificuldades, uma mãe que está com uma depressão grave e que não consegue ter ali a força anímica até para conseguir ultrapassar os seus problemas. E por isso é mesmo muito importante trabalhar a pessoa nas suas várias dimensões também e dar este apoio. Vocês têm uma lojinha social. Onde é que ela se encontra e em que consiste essa lojinha? A loja social está na nossa sede em Lisboa, é o único espaço onde nós temos capacidade de ter, de facto, esta loja. Nela existem bens que nos são doados e que estão em condições, portanto, tudo aquilo que nós recebemos fazemos uma triagem daquilo que está realmente em condições de ser utilizado ou não. O que não está em condições, colocamos nos contentores que referi há pouco. O que está em condições, então criámos uma loja, que é um espaço que está arrumado como se fosse de facto uma loja, e a ideia é que as pessoas possam contribuir muito pouco, mas para dar a sensação, é uma sensação de integração social também, a pessoa ser capaz de comprar. Sim. Eu fui capaz de comprar um brinquedo para o meu filho ou uma roupa para o meu filho, mesmo que isso custe 10 cêntimos, que é o que pode dar, mas a pessoa sente que foi capaz, nem tudo é dado e, portanto, sim. É nesta sensação de integração e de valorizar a pessoa também. Exatamente. E é a pessoa que escolhe, ou seja, em vez de ser o técnico que leva, porque sabe que aquela família tem dificuldade e possa ter algumas necessidades até em termos de roupa, é a pessoa que vai à loja e escolhe aquilo que gosta e que quer levar. Sim, isso também é valorizar, é capacitar, é dar autonomia. Sim, isso é importante. Sim, isso marca muito o MDV, o acreditar nas potencialidades, de que a pessoa é capaz, porque nós individualmente já nos julgamos muito e a sociedade e sentimos que a sociedade também nos julga em muitos fatores e, portanto, nós no MDV tentamos puxar para cima nesse sentido. Acreditamos nas potencialidades, acreditamos que a pessoa é capaz, queremos mostrar que a pessoa é capaz e isso acho que faz diferença.
Qual o tipo de serviço desenvolvido pela FAG? O FAG foi também um projeto que nós tivemos e depois ficou com essa sigla que pretendia, aqui noutra vertente, como eu dizia um bocadinho, olhando para este olhar mais global e integrado e complementar dos nossos vários tipos de apoio, consistia em atividades que nós fazemos, agora com a pandemia houve aqui um decréscimo, mas que fazemos também com crianças e jovens das famílias que acompanhamos, por exemplo, na altura de colónias de férias, atividades em dias mais temáticos, em que depois organizamos momentos em família e momentos só para os miúdos. Até este momento já foram reconhecidos por várias entidades. Quais? Sim. Nós tivemos já vários prémios. Recebemos o prémio das conferências do Estoril em 2012, se não estou em erro, que fomos reconhecidos como menção honrosa por um site que existia, que era o Social Gest. Inclusive é o primeiro filme que vimos hoje, é de um mapa de inovação e empreendedorismo social do Instituto de Empreendedorismo Social, que nos reconheceu como boa prática. Portanto, o projeto Família tem vindo a ser reconhecido recorrentemente pelos seus resultados e pela boa prática. Tivemos como que um reconhecimento que foi o projeto Família, foi um dos 3 primeiros títulos de impacto social no Porto, e isso é um grande reconhecimento, porque foi uma das poucas atividades, ou das primeiras atividades a ser identificada como uma iniciativa de para investimento social por parte de investidores. Como é que é para vocês verem o reconhecimento do vosso trabalho perante estas entidades? Olha, para já é muito importante para nós, como falávamos há um bocadinho, nós temos uma equipa que não é uma equipa muito grande para as necessidades que temos e por isso as pessoas que trabalham connosco, para além daquilo que isto é um trabalho, não é? E que é reconhecido do ponto de vista financeiro, este reconhecimento, as pessoas que trabalham connosco, nós dizemos isto, tem muito espírito também de missão e de dedicação a este trabalho. E este reconhecimento eu acho que também é a devolução de fora perceberem realmente aquilo que nós contribuímos, até em termos de impacto social, e por isso ajuda-nos muito, em momentos às vezes mais difíceis, de conseguir perceber que este é o caminho e que devemos continuar com momentos melhores e momentos mais difíceis, sobretudo do ponto de vista financeiro, continuar nesta missão de ajudar as crianças a ficarem nas suas famílias de forma a que eles próprios adultos consigam também organizar e estar inseridos em famílias em que se sintam bem. Acredito que já acompanharam muitas famílias, não é? Como é que fica o coração ao ver que missão cumprida? A criança ficou na família, esta família está confiante, está autónoma e tem caminho para andar, tem pernas para andar. Não, eu acho que é isso que nos move. Sabe? Ao fim destes anos todos, e falo por mim, acho que falo em nome de toda a equipa, ao fim destes anos todos é perceber que não conseguimos fazer a diferença em todas as vidas, mas conseguimos fazer a diferença na vida de algumas crianças, de perceber que, às vezes aquilo que eu digo é de perceber que há ali uma luz ao fundo do túnel e que a vida pode ser de forma diferente. E por isso é um gosto enorme conseguirmos efetivamente perceber que conseguimos ter impacto na vida das pessoas, às vezes por olharmos para elas de forma diferente. Eu acho que às vezes, eu digo isto aos colegas, se nós conseguirmos transmitir àquela pessoa aquilo que eu vejo nela, pode fazer a diferença para o resto da vida dela. E depois que essas famílias já estão recuperadas, elas continuam em contacto convosco? Têm esse coração agradecido? Como é que... Sim, temos muitas famílias que continuamos a acompanhar, entre aspas, durante muito tempo, não é? As famílias têm muito o hábito, mesmo quando nós já não estamos a acompanhar, de entrar em contacto connosco, quer para dizer, às vezes até outros momentos de crise que tenham, mas outras vezes para dar notícias e para dar feedback, e é muito interessante. Acaba que é uma família que se gera, não é? Sim. Olha, o nosso programa já está na reta final, passou muito rápido. Quero-vos dar os parabéns pelo vosso trabalho, que é fantástico, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, mas é graças a instituições como a vossa que não desistem, mesmo que os recursos financeiros sejam pequenos, que não desistem e que acreditam nas famílias e que a sociedade pode ser melhor. Uma mensagem final, muito rapidamente, para quem está lá em casa. Olha, agora apanhou-me desprevenida. Não, só transmitir que efetivamente, pronto, realmente acreditamos que a família
é muito importante, não é? É aquilo que nos organiza como pessoas e por isso é muito bom continuarmos a trabalhar e gostávamos de convidar todos também a seguir-nos nas redes sociais e no sítio onde moram também todos. Eu acho que nós todos podemos ser agentes de mudança. Sim. E muitas vezes nesta perspectiva também de percebermos que todas as famílias passam por momentos mais fáceis e mais difíceis e que às vezes a diferença pode ser ter ali alguém ao lado que os permite ultrapassar isso. Sim, fazendo minhas as palavras da Carmelita, ainda fui apanhada duplamente desprevenida. Fazendo minhas as palavras da Carmelita, convido também todos os que conseguirem e que quiserem, e para quem faça sentido, a apoiar de alguma maneira o MDV, escolher uma campanha qualquer que esteja neste momento no ar e ser também uma mão do MDV e do Projeto Família, onde quer que esteja. Vamos ajudar este projeto, seja padrinho, seja madrinha. Se conhece alguma família em risco, por que não recomendar este movimento? E também, se a sua família está em risco, procure ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque todas as famílias passam por dificuldades. Muito obrigada pela vossa presença e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.